Queridos, eu estou muito alegre de estar aqui com os irmãos. Fazer mais ou menos um ano que eu vim aqui, a última vez, né? E agradecer a vida do bispo, da bispa também, Deus abençoe. E essa igreja foi um marco na minha vida, porque um vídeo daqui viralizou, pegou quase 2 milhões de visualizações. Um corte que eu fiz sobre uma mensagem que eu preguei sobre Eutico aqui, viralizou, pegou quase 2 milhões de visualização. Isso mudou a minha vida, mudou meu ministério. Eu quero que, em nome de Jesus, vocês possam aplaudir o Senhor pela vida desse ministério. Aleluia. Eu cheguei ao Brasil há pouco. Eu fiquei um tempo em Portugal, em Espanha. E assim que eu voltei, eu recuperei o contato do bispo, tinha perdido o contato dele. A gente conversou, ele formulou o convite e hoje nós estamos aqui para pregar a palavra. Quero que você escolha alguém e dê a mão para essa pessoa e diga assim para ela: eu tenho certeza. Mas diga com certeza, eu tenho certeza que Jesus tem algo para a sua vida hoje. Agora, para quem está atrás, quero que você olhe para trás e diga assim: eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para sua filha. Aleluia. Queridos, Lucas capítulo de número 8. Lucas capítulo de número 8. Glória a Deus. Prometo não ser extenso. Lucas capítulo de número 8. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos e ser bem rápido na reflexão que Deus colocou no meu coração. Tenho certeza que toda vez que você vem ao culto com o coração aberto, é quase impossível você não ser tocado, você não ser marcado pela presença de Deus. Eu fiquei ali um tempo em Portugal e eu fui surpreendido com o que estava acontecendo ali. Na verdade, a grande maioria da parte da Europa está tomada por ateus. Gente que não acredita em Deus, não acredita em Jesus. É difícil. As igrejas que tem lá, 90% são igrejas brasileiras. E eu vi literalmente que nós somos uma nação abençoada. Aqui, qualquer lugar que você quer cultuar tem uma igreja. Qualquer lugar que você sente a necessidade de pregar a palavra ou de ouvir uma palavra, tenha um lugar aberto para você ouvir a voz de Deus. Mas na Europa, irmãos, a colônia brasileira é o que está literalmente salvando o povo da apostasia do evangelho. Tá? Então eu tenho uma empresa na Europa e eu fui trabalhar lá com o digital e Deus despertou meu coração. Deus falou comigo: filho, a terceira onda de avivamento vai vir pela internet, porque pela internet famílias são destruídas, pela internet a prostituição instaurada dentro das nossas casas, pela internet a corrupção é expandida no Brasil e no mundo, e eu tenho certeza que Deus vai usar a internet também para poder sacudir um povo, tá? Fala para o teu irmão assim: Deus vai usar o seu Instagram para falar dele para mais gente. Aleluia. Bora ler o texto? Lucas capítulo 8, verso de número 40. Lucas capítulo de número 8, verso de número 40.
Os que acharam, digam amém. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o esperavam. E eis que chegou um homem por nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos. Repita comigo que isso vai ser importante. Quase 12 anos. Eu vou contar até 3 e você repete comigo. 1, 2, 3. Não esquece isso daí, quase 12. Ok? Que estava à morte, e indo ele apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos os seus bens, e por nenhum deles pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E Jesus, quem disse: quem me tocou? E negando todos, Pedro disse: os que estão com ele, mestre. A multidão te aperta, te pressiona, e diz-me: quem me tocou? Ele disse: alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele, declarou que era ela. E todo o povo olhou a causa, o porquê ela devia ser tocada, o porquê ela devia tocado, e como logo sarará. E eis que lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: não temas, crê somente, e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e Tiago e a João, e ao pai da menina e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Mas pondo todos para fora, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, aqui é o lugar onde eu sempre quis estar. O teu altar, Pai. A tua palavra é o que me sustenta, é o que me guia, é o que me leva, é o que faz a minha vida ter sentido, Jesus. Pai, eu quero que essa mensagem que o Senhor já costurou ao meu coração, assim como eu sempre oro, Pai, desde os meus 8 anos de idade, Jesus, prega para esse povo, Jesus, porque eu apenas tenho capacidade intelectual para transmitir a mensagem, mas o Teu Espírito Santo pode convencer ele, Pai, pode convencer ela. Pai, eu não prego, eu não sou, eu não tenho, eu não faço, eu não posso, mas Tu tens, Senhor, Tu és, Tu podes, e o Senhor faz. Prega para eles, Jesus. Amém. Queridos, Jesus, Ele vem de um período de pregações onde a mensagem que Jesus vem pregando é uma mensagem direta, simples, objetiva, sem muitas nuances. E a simplicidade que Jesus carrega faz com que as pessoas entendam quem Ele é, aproveitam a sua presença, extraem dele o melhor referente à sabedoria, e cada dia que passa, Jesus angaria mais gente
ao lado dele, porque a mensagem que Jesus prega, bispo, é uma mensagem simples, de salvação. Não tem complexidade na mensagem que Jesus prega. E o interessante é que o texto, antes do acontecido aqui que nós lemos, vai falar que Jesus está fazendo uma viagem, e é uma das viagens missionárias de Cristo. Ele vai até Gadara, e dentro de Gadara ele salva um homem que quebrava correntes, pulava de tumba em tumba, torna aquele homem um missionário. Ele volta, e o interessante é entender que aquele povo está tão sedento por palavra, que eles esperam Jesus na praia, para ouvir a mensagem que Jesus vai pregar. Interessante grifar isso, que aquele povo, eles não estão sedentos pelo milagre. Aquele povo, eles querem ouvir Jesus pregar. A palavra que Jesus prega é o que faz eles esperarem na praia, ansiando pela palavra que ele iria pregar. A primeira lição que eu tiro já desse resumo de introdução dessa mensagem é que a multidão também queria peixe, a multidão também queria pão, a multidão queria milagre, mas a multidão também queria palavra. A multidão queria ouvir Jesus pregar. E o que deixa a multidão saudável espiritualmente não é o peixe que ele multiplica, nem o pão que ele multiplicou, nem o vinho nem a água que ele transformou em vinho na festa, mas é a palavra que ele prega, que faz com que a multidão se ajunte ao entorno dele. Eu tenho algumas colocações para colocar em adendo sobre algumas igrejas de hoje em dia, em que quase não se prioriza a palavra, em a atração, o movimento, o ápice dos cultos hoje do emocionalismo trocou-se, não é mais a palavra que sustenta a igreja. E eu quero entender que ainda existe um povo resistente. Diga para o seu irmão: nós estamos resistentes, porque o que ainda carrega a gente, se ele for crente, ele vai pôr a mão no seu ombro e vai dizer assim: o que ainda sustenta eu e você é a palavra. Aleluia. Queridos, Jesus volta, e a mensagem que Jesus prega para quase 5.000 pessoas, sendo elas entre mulheres e crianças, a praia está cheia, a praia está lotada, a praia está apertada. Se fosse no dia de hoje, é como se fosse o Réveillon na praia, todo mundo esperando da meia-noite para poder ver os fogos. Mas não, é alguém reunido no meio da praia para ouvir Jesus pregar. Só que a multidão que está na praia, ela não se movimenta, porque se movimenta e empurra Jesus à água, se aperta, quem está no fundo não ouve a mensagem. Então, há um campo de distribuição da audiência de Cristo. Se você entender que a inteligência que Jesus usa também ao pregar na praia, ele também usa para pregar nas montanhas, que a voz dele, ao favor do vento, faz com que a voz dele potencialize e chegue para mais pessoas. Mas, irmão, pregar para quase 5.000 pessoas no gogó é difícil. Imagina eu estou ali na beira da praia há algum tempo, querendo ouvir Jesus pregar de perto, e tem alguém vindo lá do fundo, querendo tomar minha vaga. Imagina, pense agora, como que está complexo aquele ambiente. Como aquele ambiente, ele está calcificado em privilégios. Eu quero ver Jesus primeiro, eu quero estar mais perto, eu quero tocar, de repente sai uma cura daqui. Imagine a disputa por espaço por metro quadrado. Jesus chega, Jesus começa a pregar, começa a falar, a multidão se acalma, eles escutam a voz de Jesus da mensagem.
E o mais interessante é o quê? Que a Bíblia vai dizer que tem alguém rasgando o meio da multidão. Irmão, uma coisa é você passar no meio de 100 pessoas, outra coisa é você passar no meio de quase 5.000 pessoas. E o que acontece agora? A multidão está abrindo para alguém passar. Alguém está passando, e essa pessoa que passa, preste bem atenção, só há 2 motivos para essa pessoa conseguir romper essa barreira. Primeiro motivo: ou essa pessoa é extremamente importante, ressaltando que quando você está no trânsito, a ambulância vai passando com a sirene ligada, o que acontece? Nós temos que tirar o carro, porque há um sinal de uma certa importância, de relevância, que aquele veículo está passando. Ou então, quem está vindo é alguém que também é muito importante. Terceiro ponto: ou então a multidão não quer tocar naquela pessoa que está indo. De uma das 3. Jairo, eu quero vos apresentar o príncipe da sinagoga, um homem conhecidíssimo, um homem com uma vasta sabedoria na Torá e na Taná, na palavra de Deus. Ele já teve alguns encontros com Jesus, e entender isso, eu preciso que nós vamos voltar agora, Lucas capítulo de número 4, se você quiser abrir bem, se não quiser, é apenas a introdução da mensagem. Você vai ver que Jesus sai do deserto, e ele é sábado, e Jesus chega até Nazaré, a sua terra. Quando ele chega em Nazaré, ele vai para onde? Ele vai para uma sinagoga, é sábado. Alguém pega o rolo, entrega para ele, a Bíblia vai dizer, ele abre no capítulo 53 do profeta Isaías, e ele começa a dizer: e o Espírito do Senhor me ungiu para levar vida aos cativos, curar os enfermos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E o mais interessante é o que ele diz assim: e essa palavra se cumpriu hoje. Jesus está afirmando que ele é o cumprimento da palavra narrada por ele naquele momento. Irmão, o fariseu não gosta. Então o que eles fazem com Jesus? Tentam pegar Jesus, precipitá-lo no monte e jogá-lo, mas não conseguem. Aqui nós estamos falando de Cafarnaum. Jesus, no livro de Marcos, capítulo de número 1 também, ele está em Cafarnaum, ensinando e expulsando o demônio de alguém dentro da sinagoga. Ou seja, Jairo já conhecia Jesus. Diga para alguém: Jairo já sabia quem Jesus era. Diga assim para ele, diga assim para o seu irmão: vou te dar um conselho, nunca deixe para o segundo encontro. Jairo teve a oportunidade, irmão, de no primeiro encontro entender que Jesus era o Senhor, entender que Jesus salvava, curava, libertava, mas o texto não relata. Mas se os fariseus perseguiam Jesus, Jairo também estava no meio. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo de número 2, verso de número 2 também, que Jesus vai curar um aleijado, um paralítico. E aquele povo começa a perseguir ele. Aquele povo começa a perseguir Jesus, a massacrá-lo, a tentar fechar o cerco. Quem? Os fariseus, os homens da sinagoga. Então, no capítulo de número 9, no capítulo de número 8, onde nós lemos, aqui não é um encontro de alguém que acabou de conhecer Jesus. Aqui nós não estamos falando de um primeiro amor, Rafael. Aqui nós estamos falando de alguém que já conhece quem é Jesus, já sabe quem é Jesus, já sabe o que ele faz e nunca deu bola para a palavra pregada, nunca ligou para o que estava sendo pregado. Nós estamos falando de alguém que estava ajudando a perseguir Jesus. Preste bem atenção. Mas aqui a perfeição do texto começa agora, porque Jesus
no segundo encontro que ele tem com Jairo, começa a apresentar-se de uma forma como que eles não conseguem entender. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Porque no primeiro encontro de Jesus com Jairo, Jesus é perseguido na sinagoga. Os privilégios de Jairo levam-se em conta que ele é o príncipe da sinagoga, é um homem importante. Então ele manda prender, ele manda soltar, ele manda perseguir. Jesus agora entende que é hora de voltar de Gadara, está pregando a mensagem, e nesse intervalo de tempo, o que acontece? A enfermidade toca a casa de Jairo. Diga para alguém com carinho e respeito, fala, no intervalo de você entender quem é Jesus, se você não estiver pronto para reconhecer, sempre acontece alguma coisa para te puxar para perto. Jairo, preste atenção, calma lá, nós vamos chegar. Eu sou devagar, irmão, eu não sou aquele pregador, Jesus, não, sou devagar, vamos devagar. Jesus pregava, curava, libertava, ele pregava, Jairo via e não entendia, não assumia, não adorava. É a mesma coisa aquele camarada, tu prega, vem para o culto, fala, evangeliza, ele acredita, mas só pisa aqui quando a casa cai. Ele só pisa aqui dentro quando acontecer alguma coisa. O que aconteceu com Jairo? A enfermidade chegou lá. Quando a enfermidade chegou lá, ele entendeu. Não tem nenhum fariseu aqui, entendedor da lei, que consegue resolver o meu problema. Mas tem alguém que eu desprezei. Tem alguém que eu não liguei. Tem alguém que eu até persegui. Tem alguém que quando alguém falava para mim assim, vamos para o culto hoje, ouvir Jesus pregar, eu corria da mensagem que Jesus queria pregar. Tem alguém que eu tenho certeza absoluta que está preparado, se eu falar o que aconteceu com a minha filha, ele vai me ajudar. Mas só que Jairo tem acesso livre, bispo. Jairo tem acesso livre, por quê? Porque ele tem uma patente alta. Diga para o teu irmão, o poder de Jairo rompe a multidão, mas não arranca nada de Jesus. Eu vou voltar para você falar isso com gosto para alguém. Diga assim, o poder de Jairo até abre caminhos, mas não faz milagre. Diga, pegue na mão dele e fala assim, o poder de Jairo, a influência de Jairo pode até dar privilégio para ele, mas não vai entregar nada que vem da eternidade. Esse é um recado para essa geração, irmão. Essa geração que até tem alguns privilégios, eles podem ter os privilégios dele, não tem problema, mas da eternidade, do secreto de Deus não se arranca nada com crachá, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Não adianta, da eternidade, do secreto de Deus, nada se arranca com influência. Agora imagina a multidão olhando, vamos entrar no texto. A multidão está vindo, Jairo, vindo correndo. Opa, aí, abre o caminho para o homem. Abre o caminho para o homem, abre o caminho para o homem. O homem está vindo aí, rapaz. Abre o caminho para ele, abre o caminho para ele. Abre o caminho para ele. A multidão vai fazendo assim, Então ele acessa fácil. Mas quando chega em Jesus, a Bíblia vai dizer assim, e Jairo, prostrando-se aos pés de Jesus. Você está pronto para dar um aleluia aí? Pega no ombro de alguém e fala, ninguém escapa do segundo encontro. Ninguém escapa do segundo encontro. Ninguém escapa. Ninguém tem poder de escapar. Vamos para a Bíblia, não tem problema. Livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer assim, que Deus encontra Jacó deitado com a cabeça numa pedra, faz com que ele veja anjo subindo, anjo descendo. Ele não quer Deus. Primeiro encontro. No segundo encontro, quando Jacó vai encontrar com Deus, tem um anjo com a espada na cara dele perguntando, quem tu és? Tu és Jacó ou tu és Esaú? Ele tem que falar quem ele é
no segundo encontro. E do segundo encontro com Deus, Jacó sai manco. A Bíblia também vai dizer que Saulo está indo para Damasco pegar carta para matar crente. No primeiro encontro, Estevão está pregando a palavra e Saulo está consentindo na pedra que vai matar Estevão. Mas tudo bem, Estevão prega. A Bíblia vai dizer que o coração de Saulo está duro para a palavra no primeiro encontro. Mas no segundo encontro, uma luz raia do céu, uma voz fala no ouvido dele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não tem como escapar do segundo encontro. A Bíblia vai dizer assim nos evangelhos, que no primeiro encontro ele veio na terra, ele pregou, ele curou, ele moveu, ele multiplicou, ele salvou. E sabe o que fizeram com ele? Bateram nele, mataram ele, xingaram ele, cuspiram nele, desprezaram ele. Mas eu tenho um recado importante para a igreja do século 21. Está chegando o dia do segundo encontro com a igreja. E nesse segundo encontro, aqui vai a palavra, levanta a tua mão. Não terá mais o burrinho na entrada, mas a Bíblia vai dizer: e ele estará montado num cavalo branco. Não terá mais pés furados. A Bíblia vai dizer: e os pés dele serão como latão reluzente na fornalha. Não terá mais um olho triste da cruz. Os olhos dele serão como chamas de fogo. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Você pode, aleluia. Você pode dizer para algum crente aqui: você não escapa do segundo encontro. Fala: se você correr do primeiro, Jesus vai te pegar no segundo encontro. Se você correr do primeiro, Jesus te pega no segundo. Só que o primeiro encontro, você tem a oportunidade de conversar. No primeiro encontro, você tem a oportunidade de dialogar. No segundo encontro, Jairo põe a cara no pó e entende: a minha linha de favorecimento acabou. E a Bíblia vai dizer assim, que Jairo olha e fala assim: minha filha está enferma, está doente, está morrendo. Entra na minha casa. Diga para alguém: a pior coisa é orar, pedir, se dobrar e sentir que Jesus não respondeu. Irmão Douglas, Jesus não respondeu? Não. Vamos ler o texto. Verso número 42 vai dizer assim: porque tinha uma filha de quase 12 anos e estava à beira da morte. E indo ele. Jesus não fala nada, Jesus só vai. Imagina, irmão, quem é que já foi suspenso da escola? Já cabulou a aula e a mãe descobriu. A gente chega: mãe, aquela humildade, né? Chega em casa quieto. Tem como não negociar a surra, mãe? Um pouco hoje, um pouco amanhã. Parcela. Imagina a cara de Jairo para Jesus. Jesus pregando e Jairo podia ter aceitado. Jesus curando e Jairo podia não ter perseguido. Mas agora no segundo encontro, irmão, o que ele tem que fazer? Ele tem que se dobrar. No segundo encontro, ele tem que se curvar. A Bíblia vai dizer assim, que ele chora, ajoelha e fala: minha filha está enferma, está doente. Aí a Bíblia vai dizer assim: e indo ele. Jesus não responde, Jesus só vai. Agora pega essa palavra aqui, irmão. Isso aqui vem do céu para você.
Sente o peso dessa revelação da palavra. Para onde Jesus vai? Pergunte para alguém, para onde Jesus vai? Se Jairo não deu o endereço. Ai, dê a mão para alguém, dê a mão para algum crente. Fala, para onde Jesus vai? Se Jairo não mandou a localização, para onde Jesus vai? Se Jesus não tem o CEP, Jairo não falou aonde era. Mas preste muito bem atenção, meu irmão. Toda vez que alguém se ajoelha, reconhece, se humilha, ele já sabe aonde atuar. Ele já sabe o endereço do problema. Ele já sabe a causa. Levante a tua mão em nome de Jesus. E eu quero dizer algo para você. Tem gente aqui chorando e dizendo: o céu está travado, Deus não me responde, eu não escuto a voz dele. Se prepara que esse ano ainda Deus está olhando para você e dizendo: eu estou indo ao teu favor, eu estou indo à tua casa. Talvez você não está vendo, mas eu estou se movimentando. Dê a mão para alguém. Dê a mão para alguém. Fala assim: você tem 30 segundos para adorar. Para você entender que você não precisa ouvir. Ele já sabe o endereço do problema. Ele já sabe aonde o problema está. Você não precisa mais falar. Você já se humilhou. Então se prepare, em nome de Jesus. Ele está indo para a tua casa. Ele está indo até o teu trabalho. Adore, adore, em nome de Jesus. O problema é que Jesus não avisa que está indo, mas ele sabe o endereço. O nosso problema da nossa geração é que nós somos a geração do recado. Tem coisa que Deus não vai te avisar para você ir, irmão. Deus vai te avisar no caminho. Deus não dá endereço de milagre. Deus dá rota. Deus dá trajeto. Diga para alguém: para de esperar o endereço. Só vai. Sabe o que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não mostra a terra, ele não mostra destino, ele só fala: sai, que eu te mostro. Primeiro você sai, depois eu te mostro. A Bíblia vai dizer que Jonas está dentro da barriga da baleia ou do grande peixe, e ele não enxerga mais nada. Sabe o que é mais interessante? Que Jonas está no barco dormindo. No barco eu consigo olhar para onde eu estou indo, mas aonde ele tem visão do destino, ele não ora. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele entra no grande ventre do peixe, ele começa a orar. Sabe por quê? Nós só oramos quando nós não vemos. Nós só oramos quando nós não ouvimos. Nós só oramos quando nós não entendemos. Esse ambiente espiritual Deus te trouxe aqui para dizer para você: entenda, vai ter coisas que você não vai ouvir, mas Deus está movimentando. Entenda, vai ter coisas que você não vai enxergar, mas Deus está movimentando. Por quê, pastor Douglas? É simples. Enquanto Jonas orava, ele não se movimentava, mas Deus movimentava o peixe. Enquanto ele orava, ele podia até não sentir, mas Deus estava movimentando. Eu quero liberar essa palavra na tua vida hoje. Tem 2 crentes para pegar essa palavra aqui. Enquanto você estiver orando na madrugada: Deus, eu não estou ouvindo, não tem problema. Você não está ouvindo, mas Ele está se movendo. Você não está sentindo, mas Ele está se movendo ao teu favor. Quem acredita nisso? Levante a tua mão. Libere um grito de glória, de aleluia. Encha esse ambiente de adoração. O texto é tão pesado que Jesus, ele vai. Agora imagina Jairo, irmão. Você está lá todo bonitinho, prostrado.
Agora imagina se é eu ou se é você, irmão. O cara te perseguiu, irmão. O cara se ajuntou para falar mal de você. Você iria na casa dele salvar a filha dele? Ia nada. E o que, rapaz? A Bíblia vai dizer assim, e indo ele. O texto vai dizer assim, e indo ele. Ou seja, Jesus não tem argumento para dizer para Jairo, ó Jairo, eu estou indo, mas eu não esqueci daquele dia não, hein? Que você tentou me matar lá. Eu estou indo, mas daquele dia lá que você tentou me perseguir, eu não esqueci não, hein? Irmão, preste bem atenção. Quem carrega, quem sabe o que carrega só vai. Entendeu? Quem sabe o que carrega só vai. Imagina Jairo levantando. O texto aqui é tão pesado, porque a multidão segue Jesus. Qual o segredo agora? O segredo agora é não perder Jesus de vista. Então como que eu ando com Jesus agora? O chefe da sinagoga, o chefe dos que perseguia, que não queria ser visto com Jesus, como que faz agora? Tem que ficar como? Vem cá, me ajuda. Vem cá. Tu é Jairo, tá bom? Vem cá. Fala assim, Jesus, bora lá em casa. Bora lá em casa. Vai ter uma multidão aqui. Tem uma multidão. Entendeu? Você fala assim, vamos na minha casa. Vamos na minha casa. Aí eu faço assim, ó. O que tu vai fazer? Comigo. Tem 5.000 pessoas aqui do lado. Como que você faz para não me perder? Tem 5.000 pessoas aqui do meu lado. Como que você faz? Tem que ficar aqui. Mas Jairo não queria ser visto com Jesus. Jairo não queria ser amigo de Jesus. Jairo não queria intimidade com ele. Mas Deus vai te levar para um ambiente de milagre, onde no momento em que você precisar dele, Jesus falou assim, antes de ter milagre eu quero relacionamento. Antes de ter milagre, alguém tem que enxergar que nós estamos perto de você. E Deus está entregando isso para você. A nossa geração ama milagre, a nossa geração ama cura, a nossa geração ama sinal. Mas Jesus está dizendo, tem que estar perto de mim, tem que me assumir publicamente, tem que entender. Quando alguém olhar para você, tem que se enxergar em mim. Diga para alguém, Jesus não é criança, não é menino, para você usar e sair fora. Antes do milagre, veio o relacionamento com Ele. Presta atenção. Você continua num crente, né? Esse relógio, desde aquela época, ele não continua crente. Já assistiu todos os cultos e não aceita Jesus, esse relógio. Jesus vai. Só que no meio do caminho tem alguém que está esperando 12 anos também. Só que a mulher está esperando 12 anos sofrendo. 12 anos chorando. E ela tem um plano. O plano dela qual que é? Se matar. Pastor Douglas. Irmão, 90% dos pregadores... Fala, Jesus. Fala, vai. 90% dos pregadores, eles querem arrancar o glória a Deus de você. Fala, tem que ir por baixo, igual a mulher do fluxo de sangue foi, se rastejando. Não, irmão, sabe por que ela foi por baixo? Porque ela já sabia, se não desse certo, ela ia morrer. Ela não podia tocar em ninguém ali. Ninguém. Por quê? Se ela toca, aquela pessoa que ela tocou se torna imunda, segundo a lei judaica. Ou seja, aquele ato foi um suicídio. A mulher falou, ou dá certo, ou eu morro. Sabe qual é o nosso problema da nossa geração café com leite? É se o primeiro não que a gente ouve de Jesus é, eu não toco mais. Eu não falo mais. Não. Se Jesus não fizer, eu não vou. A mulher está 12 anos, irmão. Aí chegou um teto na vida dela, que ela falou assim, ou vai ou racha. Sabe por quê, irmão? Fé também é esperar.
mas fé também é ir. Diga para alguém: fé é esperar, mas fé também é ir. A Bíblia vai dizer assim, que Jesus está no meio da tempestade, os discípulos estão assim no barco, Jesus está indo encontrar eles. A Bíblia vai dizer assim, que tem um xarope dentro do barco dizendo assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ir andando. Oxe, mas se Jesus já está indo, o que eu vou perder ir andando até Ele? Porque às vezes, irmão, eu respeito você que quer ficar com a sua fé sofrendo, mas Deus me deu um espírito de ousadia, e quando eu pular do barco, eu vou andar sobre as águas e usar a fé que Ele me deu. A mesma fé que eu uso para ficar é a mesma que me faz romper. A mulher diz: eu estou 12 anos esperando, 12 anos sofrendo. Tem alguém pegando essa palavra já? Estou 12 anos sofrendo, estou muito tempo chorando, agora eu vou usar essa palavra, essa fé, para ir por baixo da multidão. Diga para alguém: Deus está esperando algo louco de você. Deus, Ele não se surpreenderá, mas você ficará surpreso com a ousadia que Ele vai derramar. Você pode dar a mão para alguém e falar assim: Deus está te dando, mais alto, Deus está te dando ousadia, porque a fé não é só ficar no barco, mas também é andar sobre as águas. A fé não é só esperar, a fé também é ir de encontro do milagre. Aleluia. Ô bispo, eu tenho mais uns 10 minutinhos só. Mais uns 10 minutinhos. Pô, vocês ficam mais 10 minutos só. Amém? Amém? O problema é de vocês e do pastor de vocês. Escute. A mulher toca. E semelhante a Jairo, bispo, sabe o que ela quer fazer? Ela quer tocar e ir embora. O texto vai dizer assim, que ela toca e sai. Mas ela está tremendo tanto, que o texto vai dizer assim: e vendo ela, que não podia ocultar-se, se apresentou a Jesus. Quero que você seja crente, para você escolher 3 pessoas para dizer assim: o relacionamento com Jesus, todo toque, todo alguém que é tocado por Cristo, fica com sequelas e não consegue esconder. Irmão, se você verdadeiramente foi tocado, não adianta esconder, você tem marcas. Você tem marca. Você é marcado. Eu ia pro baile funk, mano, de noite. Quantas vezes eu vim para essa mesma rua aqui à noite, mas em garupa de moto, irmão. E chegava de manhã, minha mãe estava ouvindo o hino, passando café. E o Espírito Santo me quebrava antes de dormir, porque eu era marcado. A mulher tentou se esconder, mas não dá. Todos que têm um relacionamento com Ele, não fica normal. Não tem como. Falar que você tocou aqui, falar que você sentiu a presença dEle e ser normal. Ela é curada. E Jesus entende que alguém quer matar ela, porque as pessoas conhecem ela. 12 anos no mesmo lugar, 12 anos no mesmo problema. É por isso que Jesus falou assim, e vendo ela, que não podia ocultar-se, disse à multidão qual que era o problema dela. Imagina, desgraçado. Para dar uma pedrada nela, bispa. Sabe o que o texto vai dizer? E Jesus dizendo: filha. Jesus já falou assim: calma. Milagre sem paternidade gera morte. Vou repetir novamente para você entender. Milagre sem paternidade gera morte. Porque você está curado, mas não tem direção. Agora Jesus, ela está curada. Falou: filha, vem cá. Perdoados estão os teus pecados. Ou seja, além dela ser curada, ela saiu dali
assumida por alguém. Eu vou falar porque tem gente, Deus falando no meu coração, tem gente sofrendo aqui. Tem gente balançada, com o coração doendo. Deus está assumindo algo com você. Talvez você se sentiu abandonado, abandonada até o dia de hoje, procurando um milagre, mas Deus está falando, eu estou revertendo a cadeia da paternidade. Você vai entender que eu sou teu pai. Vamos encerrar? Só que tem um problema aqui, irmão. Esquecemos de quem? De quem? Jairo. Diga para o irmão, Jairo. Agora imagina Jairo. Ei, Jesus, curou, né? Oh, Jesus. A menina está morrendo. Quando Jesus continua indo para a casa de Jairo, vem o mensageiro e diz, a sua filha morreu, não incomoda mais ele. Jesus pega no braço de Jairo e fala assim, não temas. Vamos embora. Eu quero entregar isso aqui. Preste bem atenção aonde nós vamos chegar. A casa de Jairo está lotada. Preste bem atenção. De gente chorando. A casa dele está lotada de gente chorando. Um monte de visita na casa de Jairo. Jesus fala assim, a multidão do lado de fora, fica, eu vou entrar. Diga para alguém, a casa de Jairo está cheia de gente conhecida, chorando. Jesus chega. Primeira coisa que Jesus fala, palavra que transforma o ambiente, não chores. Aí a Bíblia vai dizer assim, que a multidão parou de chorar e começou a rir. A única pessoa que eu conheço desse culto que tem essa habilidade, é essas crianças aqui, ó. Chorando, aí você faz uma brincadeira, ela começa a rir. Quando se trata de morte, isso aqui é falsidade. Está chorando? Aí quando alguém libera uma palavra falando, tem condições de resolver, começam a rir. Aí Jesus está dizendo assim para Jairo, a tua casa não está cheia de gente de verdade. Você tem que fazer uma limpa no seu WhatsApp, Jairo. Porque todo mundo que você convidou para o velório da sua filha, veio comemorar a sua derrota. Mas quando eu trouxe uma palavra de vida para você, ninguém acreditou. Ressignifica quem anda do teu lado. Há uma palavra nessa noite, Deus mandou liberar para você. Deus está enxugando as redes de acesso a você. Tem gente que não acredita no teu ministério e anda com você, só torcendo pelo seu fracasso. Tem gente que não acredita no teu casamento andando com você, só torcendo para você escandalizar. Tem gente que não acredita na tua profissão andando com você, só para ver você quebrar. Mas Jesus está entrando na casa hoje, fazendo uma limpa e dizendo, as amizades falsas vão ter que sair, os enganadores terão que sair, porque aqui será um ambiente de milagre. Você pode pegar na mão de 3 pessoas e dizer, a partir de hoje, a minha casa virou ambiente de milagre. Vamos. Deus está... Sinta a presença de Deus, irmão. Deus está dizendo assim para você nessa noite, eu estou limpando a tua lista de contato. Tem gente que não aguenta ver você sorrindo. Tem gente que não aguenta ver você prosperando. Tem gente que não aguenta você no emprego novo. Tem gente que não aguenta ver você comprar uma camiseta nova. A novidade de vida incomoda muita gente. Mas Deus está dizendo, 2025 ainda será um ano onde eu vou tirar gente da tua casa e vou encher com a minha presença. Fica de pé, se coloca de pé. Vocês arrumam outro microfone aqui?